Hoje, fazem 2000 anos que Jesus, pouco mais, de 2000 anos, Jesus entrou em Jerusalém para cumprir a sua missão nessa terra. Jesus entrou só uma vez em Jerusalém? Não, ele entrou mais de uma vez em Jerusalém, mas esta entrada dele em Jerusalém seria, os 45 do segundo tempo seria para definir, para concretizar, para acontecer aquilo que o Senhor havia estabelecido que acontecesse através da vida dele. E por que num jumentinho? Por que não num cavalo, num alazão, num cavalo branco, vestido? Por que num jumentinho? Em Zacarias capítulo 9, verso 9, diz o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E meus irmãos, ao entrar Jesus em Jerusalém, nós vemos o cenário, nós lemos aqui, em que as pessoas receberam ele como um rei. As pessoas receberam ele e citavam os milagres, as coisas que ele fez, as maravilhas que ele fez, e recebiam ele como rei. Mas Jesus não estava ali na condição de um rei que estava indo para reinar sobre um povo. Mas Jesus entrava naquele local, entrava em Jerusalém, como um rei, sim, mas um rei que estava indo ali destruir o poder do pecado. Era outro propósito. O povo via ele entrando, o povo exultava, gritava, fazia festa, soltavam fogos, estava com a bandeira do Brasil acenando, todo mundo feliz. Agora vai, chegou o cara, olha lá, está entrando, é ele que vai assumir, acabaram os nossos problemas. Todo mundo reunido na avenida principal de Jerusalém, aqui na nossa Paulista, mas lá deve ser a Avenida Jerusalém, 1,5 milhão de pessoas em frente ao sindicato principal lá, todo mundo de verde e amarelo, olha lá, está chegando o cara. Euforia. Mas Jesus não estava ali pelo motivo em que todos naquele local esperavam ele, mas ele estava ali por um motivo muito maior, que se reflete até hoje nos nossos dias, que se reflete na minha vida e na sua vida. Ele estava ali para destruir o poder do pecado sobre a vida do ser humano. Romanos 6,6 diz que nós não somos mais escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Por que você não é mais escravo do pecado? Vamos abrir Romanos. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 6. Diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais o que fala na sua Bíblia? De quem? Não sejamos mais o quê? De quem? Escravos do pecado. Porque através da morte e ressurreição de Cristo, isso foi colocado como condição, nós não somos mais escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado, meu irmão. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais domínio sobre você. Ele não te domina, mas você não é mais uma marionete, um bonequinho. Mas isso foi vencido da sua vida. Isso foi anulado da sua vida. E dia após dia, tudo aquilo que se levanta na sua vida,
Em Salmo 19, verso 12 e 13 diz o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, para que não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Meus irmãos, a obra está feita sobre a sua vida. Você foi liberto. O poder do pecado não está mais sobre você. E muitas vezes você se questiona o porquê. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo parar com isso? Eu não vou citar situações. Meus irmãos, falta você se apropriar e entender que Cristo já fez na cruz isso sobre a sua vida. Falta você entender que você não é mais escravo. Você não é mais escravo. O escravo faz o que o seu senhor manda e não consegue se libertar dele. Você não está mais debaixo desse domínio na sua vida. Então aquele rei que entrava em Jerusalém, que todo mundo achava que era por um propósito, era para outro. Ele tinha um objetivo muito maior do que aquilo. E seguindo a leitura de Lucas, capítulo 19, verso 41. Nós falamos no verso 40, agora no verso 41 diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, a Bíblia diz: Jesus chorou sobre ela e disse, não é sobre, em cima dela, com as lágrimas caindo, chorou sobre a situação, a condição, como ela estava, como a cidade não. Vamos continuar a leitura. E disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. E meus irmãos, o Senhor Jesus chorou somente em 2 ocasiões. Quem estava aqui de manhã ouviu o pastor Ludovico ministrar sabe. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, você também sabe. Qual foi a primeira ocasião que Jesus chorou? Por que ele chorou? Porque ele o amava. Para gesticular. Porque ele o amava. E na segunda ele chorou sobre a cidade. Chorou pela perda de uma pessoa, de um amigo. Ele sentiu a dor da perda, naquele momento, quando Lázaro morreu. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, a palavra só relata essas 2 passagens, mas Jesus chorando por uma cidade, por um povo, chorando por pessoas, olhando aquelas pessoas de coração duro, chorando por pessoas que viviam na esfera da religiosidade. As pessoas estavam alegres recebendo, mas ele chorava por elas. Chorava ao olhar a condição daquelas pessoas, de olharem e não enxergar, condição de cegas, de olharem e não saber quem estava ali. Em Jeremias, capítulo 7, verso 24 e verso 26, se você quiser anotar, vou ler para vocês. Fala o seguinte: mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, Jeremias 7, 24. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia,
Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Povo de coração duro, povo teimoso, povo obstinado. Em Hebreus capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês, presta atenção no que diz agora, seja endurecido pelo engano do pecado. E meus irmãos, nós vivemos dias iguais, onde as pessoas têm os seus corações endurecidos, onde as pessoas estão com seus corações travados como pedras, não enxergam, não ouvem. Aí você fala assim: é verdade, o ímpio é assim mesmo. Não estou falando de nós, estou falando de mim, de você. Estou falando de mim, de você. Coração duro. Sempre achamos que estamos certos. Sempre achamos que aquilo que pensamos, achamos, é o correto. Sempre achamos que o caminho que temos que seguir é esse, porque esse é o caminho. Coração endurecido. Mesmo que o Senhor nos mostre caminho A, nós achamos que temos que ir pelo B, nós vamos pelo B. Coração endurecido pelo nosso próprio entendimento. E aqui Jesus fala em Mateus capítulo 3, 13, verso 13. Por essa razão ele desenha. Por essa razão eles falam por parábolas. Por essa razão eu desenho para vocês. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Presta atenção no que diz a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram seus próprios ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Meus irmãos, sabe qual é o grande problema nosso? É que nós somos teimosos. Nós temos coração duro. Nós sabemos o caminho que temos que ir, sabemos o que temos que fazer, sabemos qual é a melhor direção. E sabe o que a gente faz? Nada. Nada. Eu sei, mas não faço. Eu sei para onde eu tenho que ir, mas eu não vou. A palavra diz isso, eu sei tudo o que diz na palavra, mas eu não faço, mas eu não leio. A palavra diz, para o meu irmão, para mim não. Somos duros de coração. E Jesus chorava por essas pessoas. Jesus chorava por essas pessoas. Jesus olhava aquela cidade, aquelas pessoas e chorava por elas. Jesus olhava aquelas pessoas e falava: povo de coração duro. Sabe por quê, meus irmãos? Eles viram, eles vivenciaram, eles tocaram, eles sabiam o que dizia, mas mesmo assim não creram. E essa é a nossa condição hoje. Essa é a minha condição e a sua condição hoje. Vivemos, vemos, tocamos, mas não cremos. Não cremos. E como aquele povo, eles tinham atitudes religiosas. E como eles, nós temos atitudes religiosas hoje. Precisamos mudar nossa postura como igreja, meus irmãos. Precisamos mudar a nossa postura como igreja. Jesus, ao olhar aquela cidade, ao olhar Jerusalém,
Ele viu um povo de coração duro. Viu um povo que vivia na religiosidade. Viu um povo que estava longe de Deus. E chorou. O Senhor Jesus olhando para a sua vida hoje. Olhando para você. Será que Ele está chorando? Como que Ele te olha hoje? Como que Jesus te olha? Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura diante do Senhor. Precisamos mudar a nossa postura diante de Deus. Fica essa perguntinha aí no seu caderno, na sua anotação. O Senhor Jesus, quando olha para mim, Ele chora? Muito bom para nós refletirmos e pensarmos. Ainda lendo Lucas, capítulo 19, no verso 45, diz o seguinte: são acontecimentos, meus irmãos, nós estamos falando que eu intitulei o caminho da salvação, porque é o caminho em que o Senhor Jesus estava percorrendo a semana, são os acontecimentos antes da sua morte. E se você for olhar existem muitos acontecimentos nessa semana em específico, muitos acontecimentos. E aqui eu destaquei alguns que, trazendo para a nossa realidade, nós podemos tirar lições para o nosso crescimento, para que a gente amadureça, para que nós possamos amadurecer diante do Senhor. Em Lucas 19, verso 45, aí fala o seguinte: Ele entrou no templo e começou a expulsar o que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam o quê? Matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava, o que fala aí, meus irmãos? Fascinado por ele. Mas hoje eu quero me deter com vocês, é logo no comecinho, aqui no verso 45. Jesus entrou no templo e começou a expulsar todo mundo de lá. Começou a chutar todo mundo. E ainda virou para os caras e falou o seguinte: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Chamou todo mundo ladrão lá ainda. O pastor Ludovico, de manhã, quando ele pregava ele falou uma frase, eu não vou nem entrar no que ele falou, mas será que se Jesus entrasse nas igrejas evangélicas de hoje em dia, ele ia sair chutando tudo também? Qual seria a reação dele? Ia ser templo caindo, não é verdade, irmãos? Ia ser um negócio louco. Ia ser apóstolo voando para um lado, ia ser bispo voando para o outro, né? Ia ser um negócio louco. Meus irmãos, e ele fala assim: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Meus irmãos, pergunta para você. Pergunta, eu não vou me deter muito aqui não, mas é uma pergunta que eu quero fazer a você. Por que você vem ao culto? Por que você vem ao culto? Por que você vem aqui de domingo 7 horas, alguns vêm às 10? Por que você vem? Por quê? Para receber a bênção. Para receber a bênção, a resposta de Deus. Para receber. Ou você vem aqui, meu irmão, para oferecer o culto ao Senhor? Nós estamos aqui para oferecer ao Senhor. Nós estamos aqui para oferecer o nosso culto a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Vamos devagar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha como ele começa escrevendo, o capítulo 12.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Em poucas linhas ele disse tudo. Nós estamos aqui para oferecer ao Senhor. Nós não estamos aqui para pegar de Deus. Se o anjo passar, eu pego. Nós estamos aqui para oferecer. Nós oferecemos o nosso louvor ao Senhor hoje. Nós estamos agora ouvindo a direção de Deus, o conselho, a mensagem, a palavra. Nós vamos até o final da reunião oferecer ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos parar de tratar Deus como o gênio da lâmpada, aonde eu esfrego a Bíblia e ele vai sair. Se ele não sair, eu abro aqui e cai lá Ezequiel 36, 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome. Aleluia. Deus falou comigo. Nós temos que parar de tratar Deus como o gênio da lâmpada, como eu vou falar uma palavra que não existe, mas não vou falar ela não. Como alguém que existe somente para responder às minhas orações e às minhas questões interiores. Quando eu me comporto assim, eu estou falando o seguinte: que Deus, ele não é soberano, e que ele tem que se dobrar diante das minhas vontades e diante do que eu quero. Mas, meus irmãos, é pelo contrário, Deus é soberano. Nós temos que nos dobrar diante da vontade dele, daquilo que ele quer. Nós precisamos parar de tratar Deus como um santo milagreiro. Mas nós precisamos entender quem ele é. E Jesus fala assim para aqueles caras: a minha casa será casa de oração, local de oração. Quando você ora, esses dias eu dei o exemplo dos meus filhos na oração. Quando você ora, como que é a sua oração? Como você ora? Quando você abre a sua boca para orar, como você ora? Você fala que Jesus é lindo e cheiroso 2 vezes, depois você já sai pedindo tudo, da lista, lá o checklist. Esse não, Jesus, esse. Não, esse não fez ainda. Ah, estou jejuando pouco, então eu preciso reforçar o jejum. Ah não, Jesus não está fazendo porque, estou em pecado. Por quê? Irmão, como que é a sua oração? Você já analisou a sua oração? Não é a oração de quem está orando do seu lado, a sua oração. Como você ora? Porque se eu não pedir, eu fico sem paciência, aí eu começo a parar de orar. Se eu não pedir, o negócio não, aí trava tudo. Meus irmãos, oração é relacionamento. Eu não tenho que orar: ah, Senhor, não. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele sabe de tudo que você precisa. Você tem que orar, meu irmão, para ter relacionamento com Deus. Você tem que ter relacionamento com Deus. Ainda seguindo a semana de Jesus, eu quero pular logo lá para quase o finalzinho dela. Ainda em Lucas, no capítulo 22, no verso 31, algo que... um acontecimento muito particular na vida de um dos grandes apóstolos e discípulos de Jesus, Pedro. Lucas 22, 31 diz o seguinte: Jesus falando para Simão: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Presta atenção nessa frase. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E ainda em Lucas 22, vai lá para 54, mais para frente, 54 agora, diz o seguinte: então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Presta atenção. Pedro seguia à distância. Não fala com a, mas Pedro estava só de olho. Eu não vou te abandonar, Jesus, mas estou aqui. Estou de longe. Só olhando de longe. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente, com certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando. Esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Cena do teatro da semana que vem. Isso é no dia, na sexta-feira. Você vê, você vai ver encenado. Lindo, irmãos. Foi bonita a cena. Não posso falar ainda dos papéis, que é segredo de estado os papéis, né? Mas se você vir, você vai ver. Irmãos, no coração de Pedro, quando Jesus falou aquilo para ele, sabe o que parecia impossível acontecer isso? Eu negar você? Nem morto. Eu não nego você, você é meu amigo. Estou fechado com você, Jesus. Nós somos aliados, a gente anda junto. Tenho meus erros, minhas falhas, sei que tem, Jesus, mas eu estou junto com você. E logo em seguida nós vemos o que acontece. Meus irmãos, a gente olha isso aqui e talvez muitos falam: eu não faria isso. Eu negar Jesus? Não, não nego. Eu estava junto lá, ia estar que nem, eu estava do lado dele. Ele está aos pés da cruz. Ia estar algemado com ele. Mas eu posso falar uma coisa para você, irmãos. Nós negamos Jesus todos os dias nas nossas vidas. Todo dia nós negamos a Jesus. Não dizendo que não o conhece, mas colocando-o em segundo plano, deixando-o de lado, fazendo de conta que ele não existe, abrindo concessões. Quando fazemos isso, nós estamos negando Jesus. E a gente fala: não, mas eu não. Mas hoje em dia tem muita gente negando a Jesus, tem muita gente deixando Jesus de lado, muita gente deixando Jesus do lado de fora, muita gente deixando Jesus debaixo do tapete, muita gente deixando Jesus de lado para satisfazer prazeres próprios, para satisfazer aquilo que o seu umbigo pede. Muita gente deixando Jesus de lado para não transparecer para as outras pessoas, porque pode ser que eu seja criticado, eu já vi isso. Pode ser que eu seja discriminado porque eu sou cristão. Meus irmãos, o caminho da salvação
salva-se somente aquele que está perdido. Aquele que precisa de vida. Aquele que está quase morrendo. Aquele que não tem esperança. Aquele que não tem direção. E foi isso que o Senhor Jesus fez comigo e com você. Esses 4 acontecimentos que nós falamos aqui, eles precedem aos maiores acontecimentos da humanidade, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles antecedem os acontecimentos que mudaram a história do homem e do ser humano. Os acontecimentos que você pode olhar para eles e falar: isso aqui mudou a minha história e mudou a minha vida. Sabe, irmãos, nós muitas vezes nesse alvoroço que tudo está acontecendo hoje em dia, nosso país parece um seriado de americano, cada dia é um episódio diferente, cada dia é uma notícia nova, a gente fica preocupado com isso, fica, ai meu Deus do céu, e agora? Acha que aquilo, realmente, mas nós nunca podemos nos esquecer que as nossas vidas foram decididas, definidas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. 1000 cairão ao meu lado, fala o resto. Mas, por quê? Porque Jesus Cristo já fez pode acontecer o que for, meus irmãos. Pode acontecer o que for. Pode acontecer o que... irmão, pode acontecer o que for. Um zumbi vai assumir a presidência da república. O mundo ficou dominado. Mas nada muda a sua condição. Porque já foi feito. Já foi feito. Está consumado. Meus irmãos, voltem seus olhos para Cristo. Vamos amolecer os nossos corações. Vamos olhar o que Jesus fez por nós. Vamos abandonar a vida de pecado, porque o poder do pecado foi quebrado sobre as nossas vidas. Basta você mudar de vida. Vamos mudar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque está consumado. A grande obra já foi feita sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluias. Amém. Amém. Já aprendi desde cedo, né? Já foi feita. Já aconteceu. Você não precisa fazer força. Você não precisa fazer nada. Já aconteceu sobre a sua vida. É uma verdade. Não é uma expectativa de algo que pode vir a acontecer e algo que pode ser. Não, já aconteceu. Não está condicionado ao que você vai fazer. Não, já aconteceu. Meus irmãos, nós temos que entender isso aqui. Aquele povo olhava para Jesus e falava: lá vem o grande rei. Mas nós podemos olhar hoje para ele e falar: lá vem o meu Salvador. E nós podemos falar: lá vem o meu Salvador, e eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vem aqui, Eduardão. Porque Ele vive, temor não há. Nós podemos hoje ter essa certeza sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.